Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro podcast de 2023. E se você não acompanhou a nossa série de 2022, vai lá, você pode maratonar tudo isso. Estão nas principais plataformas, Spotify e também no canal do YouTube. E para começar o ano com o pé direito, sempre que a gente faz aqueles abusos alimentares aí no final do ano, e a grande promessa é o quê? Fechar a boca e retomar uma vida saudável para o ano que chega. E nada mais como a Michele J. Nutri, que está aqui para a gente bater um papo sobre nutrição, fertilidade e endometriose. Ela é referência na área e tenho o privilégio de falar com ela. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite de falar de um assunto tão importante que eu gosto tanto, né? E levar assim, que eu sempre falo que a informação liberta, né? O conhecimento liberta as pessoas. Então, um privilégio aqui para todos que estiverem nos assistindo, acompanhem esse conteúdo que foi preparado com muito carinho aqui por nós. E você que não conhece o meu trabalho, meu nome é Michele, eu sou nutricionista, sou também especialista na área de fertilidade e endometriose, onde está a minha maior atuação. E minha paixão, né, doutora Adriana, é ensinar mulheres como se livrarem das dores da endometriose e a potencializarem sua fertilidade, seja para engravidar de forma natural ou mesmo para potencializar as chances de uma FIV, porque se a gente vai partir para uma FIV, que a gente parta com o nosso melhor exército, né? Que a gente vá munida ali para garantir o máximo de chances daquele positivo realmente acontecer. Muito obrigada pelo convite. Ai, que ótimo. Gente, eu também tenho que me apresentar, né? Eu sou a doutora Adriana de Góes, médica ginecologista, especialista em reprodução assistida, e meu foco é realmente aí ajudar mulheres a engravidar. E por isso, para vocês que desejam o positivo, pode maratonar todos os episódios, tem dicas de várias áreas. E como eu disse, para falar sobre essa questão de preparar a casa, né? Para receber esse futuro embrião e a gente crescer a família, vamos falar um pouco com a Michele sobre esses hábitos saudáveis. E como, de uma forma geral, Michele, a gente pode melhorar a nutrição com esse foco de promover a fertilidade? Então, vamos pensar aqui que nós somos muito o que comemos, né? Aquela famosa frase, a gente é o que a gente come. E a nossa fertilidade, ela não é diferente dos outros processos que acontecem no nosso corpo. Né? Para tudo, para qualquer reação acontecer, para que qualquer metabolismo ali aconteça, para que as reações do nosso corpo aconteçam, é necessário nutrientes para ativarem essas reações, né? Para transformarem. E a fertilidade, como a estética, eu sempre falo, é secundário. Primeiro é sobrevivência. O corpo vai querer sobreviver. Depois, ele vai pensar em fertilidade, em estética, para aquela pessoa ali em questão. Então, se a pessoa já tem uma deficiência nutricional, aquela deficiência nutricional vai impactar diretamente o corpo dela como um todo, mas ainda mais a fertilidade e a estética. Eu sempre gosto de trazer o exemplo da estética, né? Porque é mais fácil das pessoas associarem. Veja uma pessoa que fuma, a pele dela é diferente, não é mais envelhecida? Muito mais. É muito mais envelhecida, ela está colocando em um agente que inflama o corpo dela, e isso reflete no envelhecimento dela. E assim como a gente pode envelhecer por maus hábitos, pelo fumo, pelo tabagismo, né? A gente também pode envelhecer através da nossa alimentação, que nos inflamam, que promove um excesso de radicais livres no nosso corpo e que vai prejudicar. Então nós vamos envelhecer por fora, mas por dentro também. E aí para mulheres isso vai impactar muito. A gente sabe que a qualidade do óvulo é muito importante e hoje a gente tem tido cada vez mais, né, doutora, você pode falar com mais propriedade, mas a chegada de mulheres em idade jovem, idade fértil, mas com envelhecimento ovariano precoce. Exatamente. Uma menopausa ali precoce. Então, os nossos hábitos, o nosso estilo de vida, ele está ali totalmente envolvido na nossa fertilidade, já falando assim de modo geral. Mas o nosso peso também, tanto o baixo peso quanto o excesso de peso também influenciam muito, né? O baixo peso, ele pode até mesmo alterar o metabolismo ali da mulher, a menstruação, que ela até pare de menstruar. E eu falo sempre assim, o cocô, ele é sinal, é o termômetro da nossa saúde. Mas a menstruação, ela é o termômetro da minha fertilidade. É uma riqueza de detalhes que a gente tem ali pela menstruação, que a gente pode entender várias desordens que estão acontecendo hormonais no nosso corpo. E aí, se eu não tenho uma menstruação adequada, se essa ovulação é prejudicada, se essa menstruação nem ocorre, né?
essa mulher pode não estar ovulando, e aí como é que a gente vai pensar em fertilidade se ela estiver com baixo peso? Isso, e eu acho até importante retomar essa questão da menstruação, porque é até comum as pacientes perguntarem assim, não menstruar faz mal? Efetivamente não, se o tratamento indicado é não menstruar, né? Então existem usos de contraceptivos para não menstruar ou um tratamento para endometriose, essas questões. Mas de uma forma geral, mesmo em idade que não deseja ainda a gravidez, está lá com seus 24 anos querendo evitar a contracepção, mas aí toma anticoncepcional por um longo período. Isso não atrapalha a fertilidade, mas atrapalha observar a queda da fertilidade. Então, assim como é muito importante saber do hábito intestinal e todos esses hábitos, quando a paciente vem desejando a gravidez, muitas vezes ela não tem um relato de longo tempo sobre o período menstrual. Porque, olha, eu tomei anticoncepcional a vida inteira e quando eu parei, não menstruei mais. Então, pode ter acontecido, quando começa a diminuir a reserva ovariana, começa a falhar a menstruação. E por isso que eu falo, ó, tá tomando pílula? Para ali 3 meses, é para desinflamar o corpo? Não, é só para você saber como você menstrua, para depois você retomar esse método. Porque assim a gente consegue ter parâmetro para saber se tem o risco de menopausa precoce, se está tendo alguma insuficiência ovariana, porque isso é um dado clínico muito importante e até para a gente fazer os exames hormonais, os hormônios produzidos pelo cérebro, que estimulam o ovário, que o ovário produz, para a gente saber da reserva ovariana, não pode estar usando anticoncepcional. Mas pode estar usando o DIU, viu, gente? O DIU que com hormônio, a gente pode dosar os hormônios da reserva ovariana mesmo no uso de DIU. E retomando essa questão, então a gente falou de preparar o corpo, desse termômetro para a saúde. Então, numa primeira consulta de uma paciente que deseja aí o positivo, é que você aí alcançou com êxito. Qual é a sua primeira análise, assim? O que te chama mais a atenção nessa primeira avaliação? Eu sei que ela é direcionada, ela é personalizada, mas de uma forma geral, quais são os dados importantes nessa primeira consulta de uma paciente que quer engravidar e que você precisa analisar para essa orientação? Então, o paciente chega, né? Tem tantos detalhes que a gente consegue através daquela anamnese, por isso que a primeira consulta, né, de qualquer profissional da área da saúde, ela acaba sendo a mais importante, porque é o momento ali do rastreio que nós vamos fazer, até mesmo pelo toque, né? Pela observação que a gente vê, pelo jeito do cabelo dos pacientes, pelo jeito da pele, a gente consegue ver tanta coisa, se está faltando água, se está faltando um nutriente, opa, peraí, preciso ter atenção ali, essa paciente está apontando muito para o lado da anemia, a gente sabe tanto que é importante estar adequado ali, né, doutor, o perfil ali do ferro da paciente para potencializar também as chances, né, da gravidez. Então a gente consegue observar, só pela observação, vários detalhes ali, eu já consigo entender daquela paciente. E eu preciso entender também como é a rotina dela. Eu costumo sempre falar, às vezes as pessoas não têm tempo de ser mãe, porque às vezes elas não têm tempo de se cuidar, não tem tempo de fazer uma atividade física, não dorme bem, aí não dorme bem vai prejudicar a ovulação, vai alterar outras funções, né, que a gente sabe que vão afetar o corpo como um todo, nós não somos isolados, né, uma coisa em desordem, bagunça, muitas vezes tudo ali pode prejudicar. Então, eu vou observar aquela rotina dessa paciente, se ela é uma pessoa muito estressada, se ela é uma pessoa muito ansiosa, se ela é uma pessoa muito controladora ali da situação, alguns fatores não totalmente relacionados à nutrição, mas que a gente já pode entender o que naquele universo daquele casal pode estar sendo prejudicial para que eles não estejam conseguindo engravidar. E aí também vou partir para avaliação física, certo? Ali na avaliação eu vou conseguir ver o percentual de gordura, né, das pacientes que se consultam presencialmente. Então, se ela tem um acúmulo de gordura na região da cintura, do abdômen, o que isso já me diz? Ó, resistência insulínica. Resistência insulínica já pode prejudicar ali a ovulação daquela mulher. O ciclo daquela mulher pode estar desregulado. E isso vale não só para a mulher, mas para o homem também, né? Vai afetar. A qualidade do espermatozoide do homem, ela é tão afetada pela alimentação quanto a da mulher. E às vezes não se dá atenção, né, doutora? A mulher vai investigando, vai procurando só ela ajuda.
E a maioria das vezes ela chega sozinha no consultório, então já puxa ali a orelha. Você já investigou seu marido, já foi atrás? Porque às vezes o paciente fica indo, mas por mais que ela tenha 5 diagnósticos que prejudicam ali a fertilidade, pode ser que o que está sendo determinante no final das contas, às vezes, é o marido. A gente vê muito isso. Sempre examinar o casal. A mulher tem essa tendência de assumir essa culpa, é um perfil, né? É feminino isso, mas a gente não pode, a gente sempre fala que trata o casal e isso, até isso interfere na autoestima de tudo isso, porque eu falo, se tivesse algum Batman, alguma Mulher Maravilha, já tinha acontecido essa gravidez. Então, a culpa, vamos dividir a culpa dos dois, que na verdade não é uma culpa, Sim. Porque é uma questão que a gente tenta evitar, e se por acaso, eu falo que a gente só pode ter culpa de um ato que a gente cometeu em plena consciência, que estava errado e mesmo assim a gente fez. E isso não é o que acontece com o diagnóstico de infertilidade, né? A gente não sabe, aí a gente não tinha noção disso, às vezes tem esse peso de adiar a gravidez. Não tinha noção do impacto disso na vida e aconteceu. Então a gente trata a realidade a partir dali, sem culpa, e vamos embora. Vamos tocar a vida. Exatamente. E eu gosto sempre de perguntar para as pacientes que estão menstruando, né, com ciclo ativo, de ver ali como está o ciclo dela, quantos dias, como é que é a cor dessa menstruação, quanto tempo dura. Por ali eu já consigo vários insights, né? De às vezes levar, quando a gente faz um trabalho legal com o médico que acompanha, levar esses insights, né? Talvez levar hipóteses, olhares diferentes, né? Que complementam o tratamento ali e a investigação. Então tudo isso aí vai fazendo a diferença, além dos exames laboratoriais, né? Os exames de sangue eu gosto bastante, um que assim, geralmente sempre impacta, eu vejo que está muito correlacionado com as alterações que aquela mulher apresenta na menstruação, é da curva glicêmica. Uma insulina mais alta, às vezes está dentro do valor de referência, mas tem um valor funcional ali, digamos, né? Então, uma insulina menor que 6, ali no máximo 8, e a gente vê que quando a gente consegue descer no tratamento nutricional, melhorando a qualidade da alimentação, atividade física, isso impacta na insulina daquela mulher, a gente vê que também a menstruação vai melhorando junto. Exato. Então é um exame de sangue que eu gosto bastante, ali, além de outros, né, de ter essa observação. E no questionário alimentar, né, pegar ali como é que a pessoa está se alimentando, a gente já consegue ver vários motivos ali que estão inflamando a pessoa, porque como nós falamos aqui no início, né, do nosso podcast, preparar a casa. Então eu preciso garantir que tudo aquilo que eu coloco, que eu oferto para o meu corpo, seja meu aliado e não meu inimigo. Exato. E não me traga um prejuízo. Não é também a ideia de terrorismo nutricional. Não posso isso, não posso aquilo, meu Deus, não. Não é esse tipo de tratamento de peso, né? Porque já é pesado a questão da gravidez para os casais. É uma situação ali que envolve um sonho e tal. E eu gosto sempre de deixar essa rotina alimentar também uma forma leve, não um peso a mais que a pessoa fique ali se cobrando, né, enfim, mas ela entender que quanto mais ela consumir aquilo que vai ajudar, que vai ser aliado, a gente vai estar ali caminhando 1% melhor a cada dia no tratamento, vai potencializar, vai desinflamar o corpo e preparar a nossa casinha ali para aquela visita que tanto se queira ficar. Exatamente. E um comentário da Michele que eu acho muito relevante, né? É que igual esse trabalho conjugado da equipe nutricional, então eu acho que o tratamento é sempre multiprofissional, eu acho que essa troca entre as especialidades, né? Todos com esse olhar, né? É o que eu falo, a gente olha por um ângulo, a nutricionista olha por outro ângulo, a psicóloga olha por outro ângulo, e esses vários olhares numa mesma pessoa, a gente consegue ter uma visão completa desse ser humano e consegue ajudar este casal, seja homo, seja hétero, nesse processo de gravidez, porque também, independente de um ser o fornecedor de gameta, vamos supor que seja um casal homoafetivo, então são dois fornecendo óvulo, e de qualquer forma a gente precisa dessa rede de apoio até para construir uma vida saudável dentro de casa, para ter esse contexto familiar ajustado para receber, né, esse embriãozinho da melhor forma possível. E uma coisa também relevante, então a gente está falando desse preparar a casa
para receber essa visita especial e que ela fique, que é o embrião, que seja feto. E eu falo, né? Em São Paulo não tem praia, então eu sempre falo assim que a meta é um bebê correndo no shopping. E aqui a gente pode falar para Goiânia também, que é um bebê correndo no shopping. E se tiver o segundo, é assim, ele tá... é um efeito colateral que muitas vezes é muito bem-vindo, né? Vamos falar um pouquinho, então, tem algumas fases. Então, antes de engravidar, durante a gravidez e após a gravidez. Quais as dicas para as mulheres que vão passar? Porque, afinal de contas, fazendo o tratamento, vai engravidar sim, é só não desistir. E aí, depois do parto, também a gente precisa ter esses cuidados. Dá, assim, umas dicas para as pessoas que estão nos escutando. Então, quando a pessoa, vamos partir do pressuposto que essa pessoa que está tentando antes, tá tentando há bastante tempo, né? Tá. Porque às vezes as pessoas ficam assim, mas fulano engravidou e não fez nada disso. Acho que cada um tem as suas questões aí e as suas batalhas. Mas vamos partir do pressuposto daquela pessoa que está tentando engravidar há bastante tempo e não tem conseguido sucesso e tudo. Alguma coisa de errado está acontecendo no corpo daquela pessoa. Alguma coisa está em desequilíbrio, está em desordem. Então nós temos que fazer aquilo que nós não estamos fazendo. Porque se o que você estivesse fazendo estivesse dando certo, já estava conseguindo ali o resultado. Então a gente já tem que partir para mudanças. Não adianta eu querer um resultado fazendo sempre a mesma coisa. Então eu vou precisar mudar. Talvez algumas vão precisar tirar o glúten. Algumas vão precisar só reduzir. Algumas, isso é importante, né? Então assim, vai muito do momento de tratamento para a pessoa. Então eu acho que assim, num primeiro momento não precisa excluir tudo de uma vez. É muito mais importante incluir nutrientes. Quando eu incluo naturalmente, eu vou diminuir o consumo de vários alimentos. E aí, mesmo se não for avançando o tratamento, não for tendo resultado, a gente pode ir apertando mais e reduzindo. Mas de cara não acho assim necessário. Mas poderia chegar a excluir, como eu disse, algumas vão precisar excluir o glúten, algumas vão precisar excluir os derivados de leite, algumas vão precisar excluir o café, outras vão conseguir tomar o café ali e ainda ter o seu resultado. Então, cada pessoa ali vai ter a sua jornada, mas realmente a gente vai esbarrar na redução ou exclusão de alguns alimentos. E sempre assim, incluindo, é uma coisa que você fala bastante, que eu te acompanho, né? Incluir e excluir e incluir, não é só uma exclusão e nem só uma inclusão, esse equilíbrio que é fantástico, né? Sim, porque se eu só excluo e não coloco nada para dentro, não vai adiantar nada, eu vou sofrer à toa. Eu preciso dar condição para o meu corpo voltar a funcionar. Eu preciso dar a condição que ele precisa para ser essa máquina tão potente que é o nosso corpo humano, para que a minha fertilidade seja restaurada, ela seja aumentada, né? Que eu diminua aquilo que está me prejudicando. Então, a gente vai esbarrar nessa questão, né? Comida industrializada, hoje em dia as pessoas ficam numa rotina muito corrida, né? E às vezes buscam muita praticidade, nessa praticidade as pessoas não se alimentam bem. E aí, se a gente perguntar, né, você, doutora, quantas frutas você comeu ontem? Você consegue lembrar? Ixi! Não, mas você sabe que fruta, mas vale repetir, né? Porque lá em casa não pode faltar banana. Lá em casa também não. Banana e manga. Então, isso daí geralmente eu como, mas tem outras coisas. Eu como a fruta, mas também como outras coisas que eu não poderia. Mas tem gente que não come a fruta, entendeu? É muito comum, as pessoas às vezes comem só uma fruta, quando comem, e aí não esquece, na correria do dia não lembra. Aí a pessoa volta lá no consultório, e como é que foi a dieta, como é que foi, conseguiu seguir? Aí eu vou fazendo aquele recordatório da pessoa, faço ela dizer, né, o que ela anda consumindo, aí eu só vou vendo que a fruta do café da manhã pula, a fruta do doutor horário pula, tipo assim, não porque tem que cortar, tem que comprar, tem que cortar. Ela vence. Sim. Né? Então essa parte do incluir, ela é muito mais importante do que o excluir, o reduzir. Porque de nada vai adiantar. O meu objetivo é aumentar os anti-inflamatórios e reduzir aquilo que é inflamatório. Mas se eu só reduzir o que é inflamatório, eu não vou ter um objetivo ali. Então eu preciso realmente me esforçar para mudar a minha alimentação e buscar principalmente aqueles alimentos que vão fazer a diferença na minha fertilidade, vão aumentar as minhas chances,
né, de conseguir engravidar, que vão desinflamar o meu corpo, vão restaurar ali. A gente vê até uma queda da imunidade dessas pessoas, porque está tão inflamado que a imunidade vai junto, o corpo adoece como um todo. Não, a infertilidade é apenas um reflexo de um corpo inflamado. Exato. Dentre tantos que se tem. Então, eu vou precisar melhorar essa quantidade. Reduzir industrializados. Eu tenho que passar mais tempo no supermercado na área da verdura, das frutas e menos dos pacotinhos. Não é também, nunca vou comer, eu gosto tanto de, vamos supor, eu gosto tanto do meu pãozinho francês, não vou comer nunca mais. Não, mas eu encontrar o equilíbrio, né? Para que eu consiga e aquilo não me atrapalhe, não seja o meu inimigo, digamos, né? Isso aí, na verdade, qualquer fase da vida para todo mundo é importante, mais comida de verdade. Mas essa parte da mulher, quando ela está tentando engravidar, se ela tiver há muito tempo e sem sucesso no tratamento, a gente vai ter que ir apertando o tratamento e a gente vai ter que ir indo para uma linha ali de realmente reduzir e excluir alguns alimentos que às vezes são tidos como inflamatórios. Eu falo que é a fase mais difícil, sabe, doutora? Você perguntou das 3 fases, o antes. O antes é o mais difícil porque a gente está tentando reverter uma situação que está se manifestando no corpo. E reverter a situação é mais difícil que manter controle, né? É, isso mesmo. Então é uma fase mais delicada, né? Uma mudança de hábito mais efetiva, né? Mais efetiva. Agora, quando a gente entra na gestação, essa mulher, ela amplia mais o leque, mas ela também não pode descuidar, né? A gente tem, para ter uma gestação, ganhar um peso saudável, uma gestação que seja ali anti-inflamatória, né? Que modele ali a vida, a genética. A gente sabe que a gravidez é uma janela de oportunidade, né, na vida ali do bebê que vai gerar, do destino. Mas vamos pensando aqui, a mulher antes de engravidar, quando ela está com muita dificuldade, vai ser proposto para ela um estilo de vida mais mediterrâneo, uma dieta mais mediterrânea, que já tem por base a redução do consumo de carne vermelha, independente dela ter endometriose ou não. Geralmente a dieta, o estilo de vida ali para endometriose, ele é muito próximo de fertilidade. Eu sempre falo para os pacientes que assim, é o que mais se aproxima, porque é um estilo de vida anti-inflamatório, que é o objetivo do tratamento nutricional na fertilidade. Né? Assim, quando a gente foca o tratamento para a SOP, existem ainda algumas coisas que mudam para a fertilidade em si, do que o controle da doença, mas na endometriose é o estilo de tratamento que mais se adequa à fertilidade. Então, assim, é muito parecido o tratamento das duas. Então, vai ter essa redução do consumo de carne vermelha, mas na gestação eu já preciso ter cuidado com o ferro. A minha oferta é maior, essa gestante não pode desenvolver uma anemia. Então, ela vai ter uma liberdade maior para consumir ferro e também outros alimentos, que antes a gente já não vai para aquela linha. Se ela não tem alergia, se ela não tem uma intolerância, não faz sentido eu ficar restringindo derivados do leite, por exemplo, gravidez, que é tão importante o cálcio, né? Eu sei que a gente tem outras fontes de cálcio, mas se aquela mulher gosta, se o objetivo dela a gente usou como estratégia reduzir os derivados do leite no antes, mas na gravidez ela consegue comer queijo, ela não tem nenhuma assim, por que não permitir? Porque aquele nutriente ali vai ser importante para o bebê, né? Então a gente tem uma oferta maior de nutrientes ali durante a gestação, a gente só tem que ter o cuidado daquelas questões de carne mal passada, alimento cru, comer salada fora de casa, né? Falei do queijo, mas o queijo cru também para algumas que às vezes não vai ser interessante. Mas tirando esses cuidados gerais, a alimentação da gestante, ela vai ser melhor do que a alimentação da tentante, né? E aí a gente tem um pós-parto, né? O depois. Isso. O depois, ele também é um momento que ele é meio termo dos dois. Porque o que a mulher come vai influenciar no leite. E às vezes o bebê vem o quê? Que eu vou descobrir, né? Vem a tal da cólica. Meu choro da cólica. E aí, essa cólica faz teste e tudo, e aí nada melhora. Aí quando a mãe vai e tira derivados do leite... Melhora. Ou seja, então a alimentação da mãe no pós-parto, ela já volta mais por estratégia ali da tentante, onde eu vou ter que reduzir e excluir alguns alimentos. Né? A cafeína vai ter que ter uma atenção ali. Então, assim, porque tudo vai passar para o leite. E às vezes o intestino do bebê não vai estar preparado para receber aquele alimento ainda. E às vezes a gente vê, eu sempre, quando eu atendia numa clínica de reprodução, tinha uma pediatra lá. E eu tava esperando a paciente chegar, eu nunca me esqueci. Aí eu tava lá esperando e eu escutando a paciente conversando com as secretárias, né? Falando assim, elas foram pesar dentro da sala da pediatra, né, até ela começar o atendimento, e ela finalmente tinha ganhado peso, a neném. A neném não estava conseguindo ganhar peso.
E aí, o que foi elas conversando entre elas que eu percebi? Porque ela simplesmente tirou, né, por um tempo ali, fez exclusão de tudo que era derivado de leite. E isso estava afetando a neném ganhar peso. Então a gente vê que a alimentação da lactante no pós-parto é muito importante. E a gente volta ali pro antes, né? Mas tudo com muito equilíbrio, de uma forma leve. Sem radicalismo. Sem radicalismo. Isso é muito importante. Até porque se a gente radicalizar, seja por um lado ou para o outro, né? Em qualquer coisa, em qualquer questão da vida, a gente ficar nos extremos não é uma coisa interessante, né? É um desequilíbrio. Sim, entender, né? Que é o que o momento de vida me pede, que não é uma coisa que é para sempre. Mas que é um sacrifício que às vezes a gente vai precisar fazer. Temporário. Eu sempre gosto de pensar, não é uma coisa que é pra frente. Mas e mesmo assim, é diferente, né, doutora? Essa mulher, por exemplo, que ela fez uma restrição de glúten ou de lactose, seja no período tentante ou no período pós-gravidez, é muito diferente ela consumir pontualmente uma vez na semana, 2, do que o consumo diário. Às vezes as pacientes entram muito em pânico. Nossa, mas agora eu voltei estaca zero, eu tô inflamada. Não é um alimento que inflama a pessoa, é o contexto. Exato. E é importante a gente falar até dessa questão inflamatória, que a gente falou muito desse desequilíbrio. E a obesidade sempre foi uma questão muito relevante no processo de fertilidade. E especialmente nos congressos americanos, onde a obesidade nos Estados Unidos sempre, há muitos, é um problema importante, tem sido levado em conta. E em recentes publicações, inclusive no último congresso europeu, sobre um estudo de 2.000 mulheres com falha de implantação, ou seja, quando a gente transferia embrião e esse embrião não se fixava no outro. E eu sempre digo, então o embrião, quando ele vai fixar no útero, ele não encosta, né? Ele cava e ele é envolto por vasos sanguíneos. Quando ele cava, esse processo dele cavar e dele penetrar, existe um processo inflamatório e uma reação do sistema de defesa da mulher que permite a aceitação desse embrião e o desenvolvimento dessa gravidez. E, de fato, esse desequilíbrio nutricional e muitas vezes a obesidade, como você mencionou, leva também a um distúrbio imunológico, né? Então, esse desequilíbrio nutricional e desequilíbrio imunológico. Quais as dicas para a gente dar seria essa dieta anti-inflamatória para eu também restaurar esse sistema imunológico? Sim, totalmente relacionado, né? Porque se o meu sistema imunológico apitou, alguma coisa está errada, né? Alguma coisa aconteceu ali com o meu corpo. Então eu vou partir para esse pressuposto de realmente reduzir a inflamação do meu corpo. E a gente, às vezes, doutora, a gente não presta atenção nos sinais que o nosso corpo dá. A gente está muito acostumado a ficar remediando, sabe? A gente não observa por que aquela dor de cabeça está sendo constante. Eu não observo por que aquele ciclo menstrual está vindo toda vez alterado. Às vezes vem 40 dias, fica 2 meses sem menstruar e acho que é normal, aí menstrua de 15 em 15 dias. As pessoas, elas estão querendo muito, indo atrás da medicação, do remédio, sem buscar ali a origem daquele problema que poderia levar a um diagnóstico ou alguma alteração no corpo que está sendo causada. Então, se eu gripei, se eu tô gripando com frequência, tem alguma coisa de errado. Uma gripe que não sara nunca? Uma diarreia que não acaba nunca? O que está acontecendo com o meu corpo? É um BIP, né? Um pedido de socorro do que o corpo tem. Então, a forma de um desequilíbrio imunológico acontecer é uma chamada de atenção. E essa chamada de atenção, eu preciso buscar ali a causa. Eu preciso entender o que tem causado para que eu consiga combater. E eu vou partir ali realmente da questão inflamatória, porque tudo vai cair na inflamação no nosso corpo, né? Toda desordem vai cair no estresse oxidativo e na inflamação. No estresse oxidativo, quando eu tenho aquele balanço onde os radicais livres no nosso corpo são maiores, e aí estão em maior quantidade, a gente vai ter o estresse oxidativo. E a dieta anti-inflamatória, ela nada mais é do que potencializar os antioxidantes do nosso corpo, que neutraliza os radicais livres. Então não vai ter como correr. Eu vou cair
no estilo de vida, na dieta anti-inflamatória. E aí, dentro da dieta anti-inflamatória, a gente tem alimentos tidos como funcionais, que eles têm uma função importante, a mais do que os outros. Não quer dizer que os outros não são importantes. Eu falo assim, gente, agora banana não presta pra nada. Não. Por favor, não. Eu sempre falo pra vocês, não é que você vai comer só, tipo assim, o resveratrol. É fonte das frutas vermelhas e roxas. Só fruta vermelha e roxa que presta agora. O resto, não, mas cada fruta vai ter seu benefício, vai ser interessante. Não é só eu preciso ficar louca da fruta vermelha, louca da fruta roxa, e aí você pensa, achar no cerrado, né? Achar amora, mirtilo, framboesa e tal. Nem sempre é acessível, e às vezes a pessoa tem essa distorção. Que fazer dieta anti-inflamatória é caro, porque ela fica focada nessas frutas. Mas não é justamente o equilíbrio. E tá tudo bem se a pessoa não consegue comer frutas vermelhas. Não vai ser isso que vai potencializar. Olha uma coisa que é muito anti-inflamatória e é barato. Chá. Um saquinho, um punhadinho de chá, você gasta às vezes de ervinha ali, você gasta R$5 em 100 gramas que você vai usar por muito tempo. É caro eu passar tempo no verdurão, na feira, e comprar ali as verduras da época, as frutas da época, não é caro. E isso é a base da dieta anti-inflamatória. A gente tem sim os alimentos que são um pouco mais especiais, mas não quer dizer que o resto não é. Se você for pra academia, você não consegue ter resultado? Com certeza. Consegue, mas se você tiver um personal, você vai conseguir mais, não vai? É o que eu falo. O personal seria o quê? Um suplemento. Seria o quê? O suplemento seria um suplemento, seria um alimento mais especial, mas isso não quer dizer que a academia está descartada. É lógico, é claro, com certeza. Entende? E aproveitando essa questão aí dos anti-inflamatórios, vamos falar um pouquinho dos antioxidantes. Você normalmente orienta suplementos com antioxidantes, coenzima Q10. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, Michele. Você já falou de uma das minhas preferidas aí. A coenzima Q10 realmente, eu vejo bem dentro da nutrição, não tem como, às vezes, falar de fertilidade sem pensar em coenzima Q10. Mas a gente tem que saber o momento dela também entrar, porque ela acaba sendo um suplemento. Hoje em dia ela tá mais carinha, né, no mercado e tal. Então, às vezes, não é um suplemento de entrada. Às vezes, primeiro a gente precisa corrigir aquele intestino da pessoa, corrigir a base. Então, a gente vai muito mais para uma suplementação mais voltada para a saúde intestinal, para a saúde, equilibrar o corpo da pessoa. Então, às vezes, a gente vai para uma glutamina, para uma ômega 3, né, para recuperar, adequar aquela vitamina D até ela estiver no nível mais ótimo, alguma outra deficiência, para depois a gente, às vezes, entrar com uma coenzima Q10. Entendi. Porque, senão, às vezes, se a paciente vai muito, né, com sede ao pote, ela vai pro Dr. Google, viu lá, pesquisa e vai lá e compra a coenzima Q10. Mas o intestino dela não está preparado para absorver aquele suplemento ainda e fazer um bom uso. É como se você estivesse abastecendo, tipo assim... Com tanque aberto. Com tanque aberto. Exatamente. Com tanque aberto. Então, tá enchendo, mas está saindo pelo outro lado. A gasolina tá boa, mas tá saindo. Né? Tá saindo porque aquele carro tá com o tanque furado. E aquele suplemento não vai agir da forma que deveria. Então, quando eu corrijo o intestino, que o nosso intestino é assim, bonitinho, né, fechadinho. E aí, quando ele tá inflamado, ele fica mais aberto, né, um intestino permeável, que a gente fala, gotejante. E aí seria meio que esse tanque aberto que a gente fala, onde passa despercebido, isso potencializa a presença de doenças autoimunes, além de prejuízo de absorção de suplementos. Mas quando a coenzima Q10 ela entra no momento certo, ela atua muito na questão até da qualidade do óvulo. E eu sempre falo, pacientes 35+, tem uma dose que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de doses mais 400, 600 miligramas ali ao dia, né? Eu já sei que aquela paciente tem um prejuízo na qualidade do óvulo ali devido à idade. Não tem como, né, doutora? Vai decaindo, então é lógico que a coenzima Q10 não vai fazer milagre, mas ela vai potencializar, reduzindo o estresse oxidativo dentro do óvulo, ali no óvulo daquela mulher, no folículo, né? Melhorando a divisão celular e tudo, as mitocôndrias. Porque a coenzima Q10 nada mais é que ela vai atuar nas mitocôndrias.
E para gerar vida, o que mais precisa? De mitocôndria, né? Para trabalhar energia. Então, o processo de energia de criação de ATP é muito alto e é onde a coenzima Q10 entra. Por isso, ela se torna um dos queridinhos aí de fertilidade. Então, realmente, ela vai atuar nisso, reduzir fadiga também, cansaço, né? Entre outras questões. E não só para a mulher, mas para o homem também. Coenzima Q10, quando a gente fala de espermatozoide, né? Como é que ele tem aquele movimento ali da causação. E essa constante divisão e renovação celular que tem, no caso dos espermatozoides. Então, a gente tem que arrumar essa casa para receber, e essa casa dos dois envolvidos, né, do parceiro, o doador de sêmen, do espermatozoide, doador do óvulo, quem que vai contribuir para gerar essa vida e para que seja também um embrião saudável e que cresça e floresça, né, porque ele precisa implantar, crescer e nascer, porque senão a gente não termina aí a nossa jornada, que não é só o positivo, né? O bebê correndo no shopping sempre. E vamos falar da queridinha da Michelle, que é a endometriose. Então vamos falar um pouquinho sobre esses conceitos gerais. Eu sei que é individualizado, tanto é que a gente falou, algumas precisam tirar a lactose, algumas precisam tirar o glúten, isso não é geral, a gente precisa ponderar isso, mas vamos falar um pouco dessa nutrição da endometriose e algo assim, umas dicas gerais para as pacientes com endometriose, para elas desinflamarem mais. Então vamos lá, pensando nessas pacientes com endometriose que precisam desinflamar. De nada vai adiantar se a pessoa não estiver indo naquele básico lá. Mais comida de verdade e menos industrializados. Ótimo. Então, isso já é o principal ali. Hoje, o seu café da manhã, você encontra ele na natureza? Ou o seu café da manhã, você abre um pacotinho, uma clube social, né? Abre um biscoitinho ali e tal. Um suquinho de caixinha. Hoje, como que tá o seu café da manhã? Então, a gente precisa pensar nisso. Ao longo do meu dia, eu tenho mais comida de verdade ou eu tenho menos, eu tenho mais industrializados. Já é metade do caminho andado se a pessoa pensa dessa forma. A atividade física, ela é muito importante. Ela é anti-inflamatório natural. E às vezes as pacientes com endometriose, elas ficam acamadas mesmo. Eu entendo que é a questão da dor. Mas quanto mais acamada, quanto mais deitada eu fico, quanto mais em repouso eu fico, menos eu oxigeno o meu corpo. E mais eu sinto dor. Eu tava tendo aula de parto com a fisioterapeuta, assim, linkando as coisas. Uma coisa que ela falou, né? Eu vou tentar via de parto natural. E ela tava falando, olha, a dor veio também, não pode ficar muito de repouso. Porque eu preciso oxigenar aquele tecido para eu aliviar as dores de contração. Então, uma cólica de endometriose não chega a ser uma cólica de parto, eu imagino, né? Eu assim, mas olha, eu já tive cólica de endometriose, né? Eu vou saber o que é contração de parto. Né? E, enfim, mas assim, tudo está envolvido em contração do corpo e dor. Se eu fico só de quietinha, deitadinha ali de lado, eu vou acumular mais dor naquele ponto, mas eu não preciso ir além da dor. Uns 5 minutos, doutora, já é suficiente para a pessoa começar. Não é uma atividade física, de fato, mas é um começo para aquela paciente que fica deitada só de dor. Entrar em movimento. Entrar em movimento. Então, uma coisa que a pessoa já pode fazer em casa. Vou persistir, vou andar 5 minutos dentro da minha casa, no meu quarteirão. Vou dar uma volta no meu quarteirão. Já vai estimular essa movimentação. E aí, cada vez essa paciente vai conseguindo caminhar mais, fazer mais atividade física, até o ponto que ela vai estar fazendo sem sentir dor, porque ela passou daquele ponto que deixava ela estagnada, né? Mas eu não preciso forçar o meu corpo para ir além da dor. Mas eu preciso sim sair do repouso, movimentar. Iniciar o movimento. Já é um anti-inflamatório natural que a gente tem ali. Então, alimentação, atividade física, né? E a gente pode pensar em alguns alimentos, na redução de alguns alimentos, como a gente começou falando em um dado momento aqui da carne vermelha. A carne vermelha, os estudos científicos mostram que há uma redução. Pacientes que consomem menos carne vermelha sentem menos dores do que aquelas que consomem. E quanto, Nutri? Não precisa excluir. Exato. Não acho. Mas assim, 2 vezes na semana é ok, a gente consegue ali, deixa pro finalzinho de semana. Às vezes a família gosta de fazer um churrasco, você participa. Durante a semana fica mais no ovo, no peixe, lembrando que é a carne de porco.
também acaba entrando ali, né? Alguns lugares, às vezes, não consideram a carne de porco como vermelha, mas dentro da minha conduta eu considero e vejo que faz sentido, né? A carne de porco ali ser também reduzida junto com a carne de gado, por estar no comboio da carne vermelha. Então, se eu consumir 2 vezes na semana, eu já reduzo esse potencial anti-inflamatório do meu corpo e dou espaço para os anti-inflamatórios, né? Eu já vou conseguir isso, mas aconteceu de consumir 3 vezes na semana. Eventualmente vai acontecer realmente de eu consumir mais, não vai ser isso que vai prejudicar. Reequilibra. Na próxima semana vai tentando voltar e aí vai. Isso. E assim, uns alimentos que... Vamos falar sobre inclusão, né? Que eu tô falando aqui muitas vezes da redução, da exclusão. Tem a questão do glúten, dos leites derivados, que nem sempre é só a lactose, mas às vezes a questão é a caseína, que é a proteína do leite, que às vezes por ser alergênica, pacientes com endometriose têm mais tendência de ter doenças autoimunes. Então, tudo isso pode estar relacionado. Então, é preciso haver uma redução, nem sempre é exclusão, mas uma redução ela é necessária. Agora, inclusão de abacate. Abacate é um super bombado aí da fertilidade, né, digamos. Vitamina E, fonte natural de ômega 3 também. Tem fibra, né, uma fruta, uma gordura do bem. Então, vai potencializar bastante. O abacate é uma ótima inclusão para as mulheres que querem engravidar. Tâmara também. A tâmara tem muito assim dentro da medicina chinesa, eu gosto muito da medicina chinesa, da questão da tonificação do útero, além de ser fonte também de ferro, né, para essa paciente que está reduzindo a carne vermelha, fibra, ajuda também no controle do consumo de doce, por ela ser docinha, né? É uma delícia. Eu agora vou entrar no ritmo da tâmara, né? Tâmara é maravilhoso. Então, as sementes ali, lógico que elas não têm o poder de regular o ciclo, como às vezes um equilíbrio hormonal que é feito no consultório médico e tudo. Mas vai ser algo que vai potencializar. Favorecer. Se é meu aliado, por que não fazer? Às vezes as pessoas ficam muito, não vou fazer isso não. Mas favorece. E tudo que aqui favorece, a gente tem que fazer a nossa parte. Porque aí às vezes, o tratamento está funcionando. Mas eu já fiz tudo. Mas será que a pessoa está fazendo a sua parte ou está depositando toda a ficha, né, no medicamento? Aí não adianta, eu preciso fazer aquela contrapartida ali que é pra mim. E o tratamento natural ele é mais difícil porque depende da pessoa ser muito. Depende dela quebrar aquele paradigma de ir lá e dar mudança de hábito. Aquela primeira caminhada de 5 minutos, depende de tudo isso. Então, assim, primeira fase do ciclo, né? Gosto bastante do ciclo das sementes. Se a fase folicular seria a semente de abóbora e a semente de linhaça. Você usa a linhaça triturada, então elas vão favorecer ali o estrogênio, né, que vai ser importante para a ovulação. Elas vão dar condição para o corpo, um plus a mais ali para o corpo, para aquele momento que vai elevar o estrogênio para que a mulher ovule. Depois, semente de girassol e de gergelim preto, que vão atuar mais estimulando ali a progesterona, né, criando um ambiente adequado ali para a estimulação da progesterona, que é a segunda fase do ciclo, onde a gente precisa que essa progesterona só suba, né? Só suba e suma. E suma, né? Vai lá pra Marte. Mas deixar esse endométrio bem fofinho pro embrião. Exato. E é onde as pacientes com endometriose, às vezes, tem que ter uma atenção, né, doutora? Porque eu vejo muito deficiência de progesterona nas pacientes com endometriose pela observação. E aí a gente fala, não, vê lá ainda às vezes acontece de consultar comigo antes do próprio médico, né? Começa já indo com a nutricionista até chegar ao dia até porque os exames também às vezes demoram, até que consegue fazer, então tá indo na nutricionista. Aí eu já tô observando o ciclo menstrual daquela mulher. Eu já tô vendo que ela tá tendo escape antes da menstruação. Eu já tô vendo que ela tá com um ciclo muito curto, principalmente a de endometriose. Mas é batata. Mulher com endometriose que fica menstruando de 15 em 15 dias, você vai ver, fase lútea curta. É deficiência, às vezes, de progesterona. E aí, quando ela leva esse feedback, né? Por isso que é legal o tratamento multiprofissional aí, multidisciplinar. Ela leva o feedback ali pro médico, né? De 1 a mais. Porque tem a dosagem hormonal, mas já conduzendo, misturando ali com a clínica. E aí, o profissional repõe essa progesterona, a mulher começa a ter um ciclo mais longo. E é muito interessante a gente tratar, a gente não depender só do remédio, a gente faz tudo isso para ajudar, né? E às vezes até as pacientes questionam, falam assim, mas eu tenho uma vida regrada, eu já tenho hábitos, mesmo assim eu tenho uma insuficiência ovariana.
Mas isso, especialmente após os 40 anos. Então, assim, eu acho que é importante a gente deixar claro que a gente pode ajudar o desenvolvimento de tudo isso, mas a gente não consegue mudar alguns fatores absolutamente relevantes, como a idade da mulher. Então a gente precisa programar, ficar de olho nesses sinais da fertilidade, preservar a fertilidade antes dos 35 anos, sempre que possível. Se passou dessa data, a gente também ficar atento para essa possibilidade e não se arrepender, falar assim, não, eu fiz tudo certo e ainda assim eu não consigo uma gestação espontânea. Calma! Se você tivesse feito errado, se você não tivesse feito esse acompanhamento nutricional e te direcionado ao longo da vida, essa situação estaria pior, né? E ainda assim, se hoje a situação está difícil, a gente fazendo o tratamento multiprofissional, a gente pode melhorar a resposta à hormonoterapia e tudo isso, né? Se tá difícil fazendo certo, imagina fazendo errado. É igual varrer a casa, né, doutora? Por exemplo, nossa, acabei de varrer a casa, já entrou aqui um infeliz, já sujou aqui, pisou e tal, o vento trouxe. Mas se eu não tivesse limpado a casa e tivesse só acumulado já tava mais suja. Tava mais suja ainda. Então a gente tem que valorizar o que a gente faz e descansar, que não depende da gente, tá fora do nosso alcance, mas o que a gente podia fazer, a gente fez. Isso, e pra gente finalizar esse nosso episódio, eu queria algumas dicas aí de receitas. Você comentou sobre chá, talvez sucos que as tentantes podem fazer, e vamos falar para as pessoas que buscam uma vida saudável, né? Porque se a dica é para tentante, eu acho que em qualquer fase de vida, que é a fase que a gente tem que fazer essa mudança de hábito, que às vezes se a gente conseguir manter, vai ser maravilhoso, né? Sim. Total, vamos falar aí, o pessoal gosta muito de suco, né? Vamos lá. Suco, gente, sempre é melhor a fruta, claro, né? Mas se a gente faz um suco funcional, ele se torna interessante. O famoso suco detox, né? Os sucos verdes que a gente tem por aí. Então vamos fazer um suco detox bombado aí para fertilidade. Vamos usar alguns elementos que eu fui falando no decorrer. A gente pode fazer um suco com couve, a gente pode usar couve, uma folha de couve, tira ali o talinho. Nós podemos usar junto com essa folha de couve, a gente pode colocar abacate, né? Muitas pessoas têm dificuldade de comer o abacate. Mas abacate é com açúcar. Assim, não, então põe no suco, porque o abacate vai ficar mais neutro. Bate o abacate no suco, certo? Ali no suco verde, que vai sumir o gostinho dele. Você pode colocar ainda o abacaxi, né? Que ajuda na digestão ali, a quebrar melhor. Então aquele suco vai chegar mais preparado no seu intestino e vai ter um saborzinho mais gostoso. Já tô falando, tá melhorando o sabor. Abacaxi com couve. Agora colocou o abacaxi, já melhorou a digestão, hein? Abacaxi. E aí o hortelã também dá um saborzinho gostoso, né? O abacaxi com já hortelã. Tá mais refrescante. Já mais refrescante também. Então coloco ali uma couve, né? Eu coloco abacate, coloco abacaxi, coloco hortelã e posso colocar um inhame cozido. Um inhame cozido. Não vai ter sabor, gente, ele vai ser muito espessante ali. Eu gosto bastante quando a paciente está com dificuldade. Esse sabor neutro, né? Porque quando a paciente às vezes não consegue comer muito, quer ganhar massa muscular, uma dica é acabar colocando batata doce no suco verde, que também não mescla muito sabor. Então pode fazer isso com inhame, deixa o inhame cozidinho já na geladeira, da semana inteira, pra não ter que ficar mexendo com cozinha todo dia. Coloca um pedaço do inhame para bater, né? O inhame nesse momento da primeira fase do ciclo, ele vai ajudar a potencializar ali a ovulação daquela mulher. Então posso colocar um inhame e aí espremo o limãozinho também, porque o limão vai ajudar muito. Nossa, esse suco tá ficando bom, hein? Gostou do suco? Então é isso, gente, ó. A couve, abacate, abacaxi, hortelã, o inhame e o limão. Ótimo. Toma ali já um suco que vai ter vários nutrientes, né, fibra, entre vários compostos ali que vão favorecer. E seria mais interessante de manhã? De manhã. De manhã. Sempre de manhã é mais interessante. E eu ainda poderia adoçar esse suco com a tâmara, que a gente falou que é interessante para fertilidade. Vou colocar uma tâmara ali para bater. Ai, que delícia. Não coem, por favor. Senão tira a fibra. Posso bater com água de coco? Pode, porque eu vou estar repondo meus eletrólitos também. Né? Na água de coco tem vários nutrientes que são interessantes. Na verdade, tem tudo, né, na água de coco ali de micronutrientes, de vitaminas e minerais. E a gente começou o podcast justamente falando sobre isso. O quanto tudo no nosso corpo precisa de vitaminas e minerais. Então, usa a água de coco ali
junto e ao invés da água seria outra forma também. Ah, e aí, dá um sabor delicioso. Bom, gente, eu acho que a gente falou bastante de nutrição e fertilidade, endometriose. A Michele foi extremamente generosa de compartilhar o conhecimento. E se você gostou desse episódio, a gente tem vários outros já nessa primeira temporada do podcast da doutora Adriana de Góes. Você pode acessar nas principais plataformas, Spotify, se quiser ver aqui o nosso cenário, você também pode acompanhar tudo pelo YouTube. Eu gostaria de agradecer você que está nos acompanhando nesse bate-papo até agora e especialmente a Michele, nutricionista de referência em nutrição, fertilidade, endometriose, muito generosa para compartilhar o seu conhecimento aqui conosco. Obrigada de coração. E queria também que você deixasse seus canais, porque você sempre divulga informações, ela é uma espalhadora de notícia boa, de dicas. Vale a pena escutar a Michele. Fala aí seus canais, Michele, pra gente. Obrigada, doutora. A gente não pode reter, né? A gente tem que distribuir nossa luz, nosso conhecimento, porque é assim que o mundo melhora, né? Com a gente espalhando, que é importante. Então, espero que vocês tenham gostado de todo esse conteúdo. Vocês podem me acompanhar nas minhas redes sociais, Michele, com 2 L's e E no final, Michele J Nutri. Você vai me achar no Instagram, no YouTube, no Facebook e no TikTok. Então, me acompanhe aí nas redes sociais. Só jogar Michele J Nutri que você vai me achar por aí. Muito obrigada, viu, doutora Ana? Foi maravilhoso, o tempo passou voando. É um assunto muito gostoso, né? Muito leve. Delícia de bate-papo. Que o primeiro de muitos. Exatamente. Eu acho que é isso, né? A gente tem que... Eu falo que divulgar conhecimento, esse papel na mídia social, quando até começou, porque a gente não nasceu, né, fazendo vídeo, especialmente a minha geração. Então era sempre aquele foco de estudar, publicação científica, e a gente divulgava a nossa ciência nos principais revistas científicas, mas quem lê é médico. O paciente, ele recebia essa informação quando ele ia na minha consulta médica. E a partir do momento que a gente teve acesso às mídias sociais e teve essa oportunidade, para eu me sentir à vontade nesse papel, eu falo que eu preciso devolver ao mundo, com muita gratidão, todo o conhecimento que eu consegui adquirir. Então é assim que eu faço para fazer cada episódio de podcast, para eu gravar um vídeo. E é realmente agradecendo o conhecimento adquirido, e cada vez que eu divido, né, esse podcast com outro profissional como você, eu aprendo muito mais. Obrigada por tudo. Obrigada, doutora. Muito bom. Gente, para me achar é fácil também, só colocar lá doutora Adriana de Góes no YouTube. No Google vou aparecer muito. O que não vai faltar é como rastrear a gente, viu? Isso aí. A gente, nós duas somos extremamente fáceis de serem encontradas. Acompanhem, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.